Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, povo de Deus. Paz de Cristo e o amor de Maria esteja com você nesse sábado, hoje 12 de novembro, finalzinho de semana. O Senhor quer nos instruirmos a sermos pessoas melhores do que ontem. Amém? A palavra hoje está em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com um bom proceder as suas obras, repassadas de doçura e de sabedoria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mostre com doçura a sabedoria. É bonito o ser humano sábio. É muito bonito. Porém, há uma diferença de sabedoria do alto e de esperteza daqui da terra. Hoje, 12 de novembro, sábado, finalzinho de semana, a palavra de Deus vem nos trazermos a diferença de uma pessoa que é sábio para uma pessoa que é narcisista. O que é uma pessoa narcisista? É um ser humano que nunca quer estar por baixo, sempre quer estar por cima, sempre quer estar tendo razão em tudo, sempre o ponto final é daquela pessoa, o que prevalece é o que aquela pessoa diz, o que ele pensa, o que ela pensa. Isso não é sabedoria, isso é ser narcisista. O narcisista, ele ou ela sempre tem uma correção para o outro, para que o que ele diz ou o que ela diz é o que é certo, e o que o outro diz é como se fosse colocado no escanteio. Eu conheço muitas pessoas desse tipo, que tudo o que o outro diz, ela ou ele tem que ter um driblar para que o que prevaleça é o que ela diz, é o que ele diz e não o que o outro diz. Isso é ser narcisista, amado. Isso é ser narcisista, amada. Não seja uma pessoa narcisista. É certo, o que deve prevalecer é aquilo que é certo. Mas quando eu e você se utilizamos de uma esperteza para que eu e você tenhamos sempre vantagem no que diz, em cima daquilo que o outro falou, isso é hipocrisia, sabe? Isso não é sabedoria. Há muitas pessoas que, para se sair como sábio, sempre tira o outro de campo, coloca o seu ponto de vista, coloca sempre a sua opinião. Vou especificar melhor para você entendermos isso que eu estou falando. Veja só. O narcisista é aquele tipo de ser humano que, quando você fala algo, constantemente ele ou ela sempre tem o mais, sempre tem a correção em cima do que você diz, do que eu digo, para que o que prevaleça é a opinião dele, é a opinião dela. Eu, particularmente, quando quero colocar a minha fala em cima de um determinado assunto, eu jamais tiro a pessoa de campo. Pelo contrário, eu me utilizo do que o outro falou dessa maneira. Por exemplo, o
que o irmão falou, eu vou agora fazer um complemento. É dessa maneira que é a sabedoria do alto. E não falar o que o irmão falou, eu não concordo. O que o irmão falou não é só o que ele falou. Não é dessa maneira que fala. Porque aí vai fazer com que o outro se sinta constrangido, se sinta rejeitado, repugnado. Temos que ter sabedoria, meu irmão. Temos que ter sabedoria, minha irmã. Não é o fato do outro falar algo que eu não concordo, que agora eu vou ter que levantar a mão e falar em público. Eu não concordo com o que o outro falou. O certo é o que eu penso. O certo é o que eu acho. E começo a varrer a opinião do irmão para a lateral e colocar o eu como certo. O eu como ponto final. Infelizmente, existe muita gente assim, que se utiliza de uma esperteza para sair como sabe tudo, para sair como o sábio. Isso não é sabedoria, isso é astúcia. Pessoas que sempre querem puxar a sua sardinha para o seu prato, varrendo o irmão para o canto. Quantas pessoas eu já me deparei dessa forma, que quando eu, por exemplo, começo a falar algo, aquela pessoa constantemente sempre tem um mais, né? Outro dia eu estava fazendo uma pregação e mal terminei a pregação, na assembleia alguém levantou a mão e disse: mas isso e aquilo. Eu repreendi a pessoa em público e disse: minha irmã, eu ainda não terminei a minha fala, você está sendo precipitada, me corrigindo de algo que não deixou de eu concluir. Então, muitas das vezes, nós temos que lembrar daquela velha frase que diz: quem tem vergonha, não envergonha o outro. Mas muitas das vezes é preciso você não envergonhar, mas pausar a má interpretação do outro daquilo que você fala. Porque tem muita gente que, por astúcia, quer jogar na sua cara, na minha cara, uma correção desnecessária sem antes ouvir a sua conclusão. Deu para entender? Então hoje a palavra de Deus vai nos trazer essa realidade. Seja sábio e não narcisista. O que é narcisista? É aquele homem, é aquela mulher que sempre quer sair por cima, sempre quer fazer, driblar algo para jogar você de escanteio, para que o que ele fale prevaleça e não o que você fala. Temos que ter sabedoria, amada, para não deixar os narcisistas se sair como sabe tudo, enquanto o que você falou foi pelo escanteio. Temos que ter discernimento, porque muitas e muitas das vezes eu e você vamos alimentando esse tipo de atitude para que o outro se saia como sabe tudo, enquanto que você falou foi algo tão edificante, mas por orgulho do outro driblou você e ele que prevaleceu no que ele disse. Então isso não é sabedoria, repito, isso é astúcia. Pessoas que não aceitam o que o outro diz, que sempre está constantemente, atento a colocar um remendo para driblar o que você fala, para que ele ou ela prevaleça em tudo que diz e não você. Então seja sábio, meu irmão. Observe como as pessoas ficam constantemente colocando remendo para tirar você de campo, onde na verdade você falou algo que foi edificante, mas por orgulho do ser humano ele vai ser narcisista, que é narcisista, repito, driblar você para que ele prevaleça no que ele fala, no que ele pensa. Isso não é sabedoria. Repito o que diz Tiago 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com bom proceder as suas obras, repassada de doçura. Veja que a palavra diz de doçura. Ser sábio, meu irmão, não humilha o outro, não vai o outro para o canto. Pelo contrário, se torna a pessoa que é sábio é uma pessoa simpática e não antipática. Repito, as pessoas narcisistas é uma pessoa chata, uma pessoa antipática. Sempre tem o remendo para driblar você ou a mim por aquilo que nós falamos. Quantas pessoas têm essa atitude, desagradável, porque ser antipático
ou antipática, é uma pessoa desagradável. Não seja, meu irmão, não seja, minha irmã, uma pessoa narcisista, uma pessoa que sempre quer estar certinho, uma pessoa que sempre tem o mais, que sempre não concorda com o que o outro diz, é uma pessoa chata, desagradável. Então hoje, nesse dia 12 de novembro, sábado, finalzinho de semana, a palavra de Deus quer impactar o seu coração com essa palavra desconhecida para muitos, que é o narcisista, que é aquela pessoa que sempre só pensa em si, no seu próprio umbigo, que quer sempre ser o moral, que o certo é ele, o certo é ela, e muitas das vezes eu e você, sem percebermos, vamos calando diante de pessoas que querem sempre sair por cima e colocar você sempre por baixo. Tenha sabedoria, amado. Tenha sabedoria, amada. Não é ser ignorante, não é ser metido quando nós colocamos aquela pessoa no lugar dela, com doçura, com simplicidade, mas sempre com sabedoria do alto, não permitindo que o outro saia sempre como certinho e você sempre como errado. Há muitas pessoas que, para ser bom, varre o outro para o canto, diminui o outro, principalmente em público. Isso é horrível. Isso não é sabedoria, isso é ser narcisista. Que essa palavra tocar do seu e o meu coração, que nós possamos hoje, no dia 12 de novembro, hoje, sábado, ser pessoas, bem observadoras e não permitir que o outro sempre nos coloque no canto da parede para que ele saia como sabe tudo, enquanto o que você falou foi algo tão edificante. Amém? Deixe embaixo o comentário, como está sendo uma palavra do dia. Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, amado. Até amanhã, amada, se assim Deus permitir, por mais um programa, Palavra do Dia. Tchau, meu irmão. Tchau, minha irmã.